Bom dia pessoal, mais um dia aqui na presença de Deus. Bom dia Rosivone, Valerinha, bom dia para vocês, Deus abençoe todo esse dia de vocês. Bom dia Regina, bom dia Ember, Deus abençoe vocês também. Estamos nós aqui para mais um dia de devocional. Eu já falo com você, não deixa de compartilhar, não deixa de semear a palavra de Deus. Bom dia, Rafael. Obrigada, Regina, obrigada pelo carinho. Gente, sabe o que eu estou fazendo agora? Quando eu estou pedindo, né, a pessoa que é responsável aqui pelo Nova Vida.online, que cuida de tudo, eu peço para ele me colocar como colaboradora. Então, esse devocional também vai para o meu Instagram pessoal, pra.lilian.nóbrega. E sabe o que eu estou fazendo lá? Todo dia eu vou e jogo ele para os stories. Porque eu falei assim, não, peraí, eu vou semear a palavra. Porque quem faz a obra não sou eu, não é o Bispo André, não é nenhum pastor, não é nenhum de nós. A nossa função é semear a palavra, é revelarmos quem nosso Deus é e o que ele faz. Tudo mais é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, todos os dias, eu estou colocando no meu story e pronto, deixa aquilo ir, sabe? Deixa essa palavra aí para onde o Espírito Santo quiser. Também tenho feito, até na verdade, nos últimos dias eu esqueci, mas de um modo geral eu tenho colocado, enviado para o meu status do WhatsApp. Às vezes eu vejo uns status assim, o que você está pensando? E a pessoa bota, eu falo, quer saber? Eu vou botar a palavra de Deus e deixa que o Espírito Santo faz o resto. Então, é isso. Então, eu te convido a ser um semeador da palavra, também, não só aqui no devocional, mas semeia a palavra. Vamos usar esse campo que é a internet, esse campo em que a gente consegue alcançar, na verdade, que a gente nem sabe quantas pessoas, né? Mas o Senhor sabe, aquela que precisa ouvir aquela palavra. Bom dia, Direne, Camila. Direne, que bom te ver aqui. Quanto tempo que eu não falo com você. Nita, Rafael já tinha falado, né? Maria Elizabeth, Maria de Lourdes. Gente, vamos lá, é Celso. Vamos lá, vamos começar, porque hoje a gente estava vendo aqui, esses últimos dias, Fran, a gente estava vendo, falando sobre a oração do Pai Nosso. Agora a gente vai para um outro ponto. O devocional já deu uma outra guinada e a gente agora vai lá para o Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças. Pelo menos o dia de hoje, eu não vi. Ah, sim, ó, vamos continuar aí, ó, também. Eu já dei uma olhadinha aqui, a gente vai continuar. E é muito legal essa dinâmica aí das bem-aventuranças, porque antes de eu ler para vocês, eu tive um professor na época da faculdade de teologia que ele falava que as bem-aventuranças elas são a constituição do reino de Deus. E eu gostei demais dessa definição que ele deu, que ela vem a ser a constituição do reino de Deus. E aí, por conta disso, o que eu fiz? Eu fui no dicionário pegar a definição do que era Constituição. E tá assim, olha, Constituição é a norma fundamental que estabelece os princípios, direitos, deveres e organização básica de uma sociedade ou instituição. Então, na verdade, a Constituição, as bem-aventuranças, ela vem a ser a constituição do reino dos céus, do reino de Deus, que ela vai estabelecer ali, vai trazer para nós esses princípios, esses direitos, esses deveres, essa organização básica. Que interessante, né? Como a gente consegue fazer esse paralelo. Então, é sobre isso que a gente vai começar a conversar hoje. Gente, tá escuro aqui, né? A minha filmagem aqui, eu já sei o porquê, mas se eu mexer, a live vai cair. Então, vamos assim mesmo. Então, vamos lá. Tema de hoje, dia 19 de agosto, fala assim, os pobres de espírito. E essa é a primeira, né? É a primeira da relação ali das bem-aventuranças,
é a primeira que vem, né? Se a gente for pegar aqui a palavra lá em Mateus 5, lá no versículo 1, a gente vai ver, ó, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e aí ele vai e começa a falar. Ué, cadê o meu aqui? Começa a falar as bem-aventuranças. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo. E aí vem o versículo 3, que é justamente o que a gente vai ler. Então, ou seja, essa foi a primeira das bem-aventuranças que Jesus trouxe naquele dia. Em que fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, ou em outras traduções, os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. E a primeira coisa que eu queria que você já gravasse é que a gente lê bem-aventurados e a gente traduz apenas como feliz. E tá tudo bem, não vou entrar aqui em questões teológicas, não está errado, não. Mas não é apenas feliz. Feliz, circunstancialmente feliz, ou um sentimento de felicidade. Não, não é isso, é mais profundo. No original grego do que foi escrito, a palavra é Macários. E Macários significa, sim, feliz, mas não é apenas um feliz só, como eu disse, circunstancialmente ou apenas emocionalmente. Não. Feliz é aquele que é favorecido de Deus. Aquele que desfruta de uma condição de bênçãos diante de Deus. Então, peraí, está falando com a gente. Por causa de nós mesmos? Não, né? Nós não temos nada por nós mesmos, pelo nosso mérito, é tudo pela graça de Deus. Mas sim, nós somos favorecidos diante de Deus, nós estamos nessa condição de bênçãos receber bênçãos diante de Deus, por causa da sua graça, por causa do que Cristo conquistou na cruz. Então, você sim é um bem-aventurado. Se você está em Cristo, você crê nessa obra redentora, sim, você é esse bem-aventurado, esse feliz, Macários, feliz com uma felicidade, significa isso, uma felicidade plena, que não está baseada no que você está sentindo ou no que você está vivendo, mas está baseada em quem Deus é, em tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz. Gente, olha só que fantástico! Isso muda a dinâmica, só para a gente começar a ler aqui, muda a dinâmica. Então, vamos lá. Bom dia para você que foi entrando um pouquinho depois. Depois você volta nesse pedacinho, porque a gente já teve um monte de coisa legal aqui, que a gente vai trazendo, vai pesquisando, e o Espírito Santo só vai juntando as peças e trazendo um maior entendimento e fortalecendo o nosso coração. Então, volta lá para você pegar esse iniciozinho. Então, vamos lá, vamos ler o nosso texto aqui. A Bíblia apresenta muitos paradoxos que desafiam a nossa maneira humana de pensar. Nós vemos os pobres como aqueles que têm muito pouco, mas ainda assim, Jesus disse que as riquezas do céu pertencem aos pobres de espírito. E ele começa aqui, o autor, dizendo, né, nós vemos os pobres como aqueles que têm muito pouco, e a gente consegue entender nas entrelinhas que ele está falando de que tem muito pouco no sentido de recursos financeiros. Muitas vezes essa é a definição, fulano é pobre, aquela população é pobre, e se faz essa analogia, ou seja, pessoas que são desprovidas de recursos financeiros. Só que não é bem isso que a palavra, na verdade não é bem isso, não é isso que a palavra fala. Mas vamos continuar lendo aqui. Depender de si mesmo nos rouba presentes que Deus tem para nós. Essa frase já começa a trazer um entendimento para nós que diante de Deus ser pobre ou pobre de espírito não tem nada a ver com a questão financeira. Mas a gente vai continuar. Vamos lá.
Jesus insistiu que para poder segui-lo precisaríamos negar a nós mesmos. Enquanto estivermos confiando em nossos próprios recursos, nunca colocaremos a nossa confiança nele. Ao reconhecer a pobreza de nossas almas, percebemos o quão desesperadamente precisamos de um Salvador. Jesus declarou: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Deus tem tanto mais a dar àquele que reconhece sua necessidade e clama por Jesus. Bom dia para quem foi entrando depois. Bom dia para o pastor Bruno Meira. Bom dia. É uma honra ter você aqui também com a gente. E vamos lá, vamos continuar. Jesus disse que seria mais fácil um camelo passar pelo olho de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele tinha acabado de encontrar o jovem rico, que dava tanto valor às suas posses que não conseguiu renunciar a ela para seguir a Jesus. E aqui eu já paro de novo, gente, porque quando eu leio aqui esse iniciozinho desse parágrafo aqui do texto, pode dar a impressão que Jesus estava falando só dessa questão do pobre de espírito, de valores financeiros. E não, quando ele traz, e o autor traz aqui esse exemplo desse jovem rico, fica muito claro que não, porque aquele jovem rico, aqui fala, não conseguiu renunciar a eles para seguir a Jesus. E eu queria deixar isso para você antes da gente entrar mesmo nesse estudo do que é pobre de espírito. De que não tem problema nenhum você ter uma condição financeira boa, sabe, com facilidade, com tranquilidade, não tem problema nenhum. Em outras palavras, de ser rico. Claro que não tem problema. Eu já falei aqui, acho que ontem mesmo, se eu não me engano, nosso Deus é o dono do ouro e da prata, ele é galardoador daqueles que o buscam. A questão é onde está o seu coração. Onde está o seu coração? Está onde? Está nessas riquezas, como foi o caso desse jovem. Ou está no teu Senhor? É uma questão de posicionamento do nosso coração. Onde está? Onde nós estamos colocando a nossa confiança. Tem um versículo, não estou lembrando onde está, mas que fala assim: avise aos ricos deste mundo, para que não possam ser ricos? Não. Avise aos ricos desse mundo para que não coloquem a sua confiança na instabilidade das riquezas, mas em Deus que supre todas as nossas necessidades. Muda a dinâmica. Mas vamos continuar. Mais tarde, Jesus encontrou Zaqueu, um rico e notório pecador. Apesar da riqueza material de Zaqueu, ele reconheceu a sua pobreza espiritual e encontrou a salvação. Jesus ensinou aos seus discípulos que a verdadeira riqueza é encontrada no relacionamento com Deus. Aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual inerente ao estar longe de Deus irão colocar a sua confiança nele. E ele irá enriquecer as suas vidas imensuravelmente. Não permita que seus recursos, sabedoria, talentos ou habilidades, olha aqui como a dinâmica já mudou aqui também, como já não está só falando de dinheiro, como outras coisas pode tentar tomar à frente, o primeiro lugar no nosso coração. Então, não impeça, de novo, vou ler aqui, que seus recursos, sabedoria, talentos ou habilidades o impeçam de confiar totalmente na pessoa, e essa pessoa com letra maiúscula, que é o nosso Senhor, que pode lhe dar vida abundante. Jesus é esse que pode nos dar vida em abundante. Então, quando a gente começa a pegar já isso aqui que a gente leu e a gente volta lá no nosso versículo, e eu vou ler de novo, que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente já começa a desconfiar que Jesus não está falando de pobreza financeira. Ele não está falando de recursos financeiros, não. Porque pobre de espírito, na verdade, ela vai descrever uma pessoa que reconhece diante de Deus a sua insuficiência espiritual, que reconhece diante de Deus que precisa dele, que precisa de um Salvador,
que precisa de alguém que reconhece, que entende assim, olha, eu não sou autossuficiente. E cá entre nós, nenhum de nós é. Eu não sou autossuficiente, eu preciso de Deus. E isso é o total, é completamente o oposto de alguém se sentir arrogante espiritualmente. Não, eu sei, eu posso, eu tenho, eu consigo, né? O eu, aquele egocentrismo enorme. E não existe a expressão, pelo menos eu nunca ouvi, a expressão de rico do espírito. Mas, usando aqui essa expressão, entre aspas, fictícia, seria justamente o contrário daquela pessoa que reconhece que é pobre de espírito, que reconhece, eu preciso de Deus. Eu não sou autossuficiente, eu preciso dele. Eu preciso desse Salvador. Eu preciso desse Senhor. Então, entre aspas, tá, gente? Não existe essa expressão, não tem na Bíblia, nada disso. Mas só para a gente poder entender aqui. Seria essa pessoa, entre aspas, rica de espírito, seria aquela pessoa que pensa, que consegue viver assim diante de Deus. Não, eu estou bem diante de Deus, mas eu estou apoiado na minha própria justiça, na minha própria capacidade intelectual, física, nos meus méritos ou na minha religiosidade, achando que com isso está ganhando méritos com Deus, que está conseguindo alguma coisa. Se nós formos lá, deixa eu abrir aqui, deixa eu botar meu livro aqui. Eu ia até deixar aberto para ganhar tempo, mas acabou que eu esqueci. Se eu for lá em Lucas 18, que é aquela versículo, a partir do versículo 9, que é uma parábola lá do fariseu e do publicano. Se eu começo a ler aquilo ali, e gente, isso aqui tem um retrato muito claro do, entre aspas, rico do espírito e do pobre de espírito. Porque fala assim, ó, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Né? O publicano ele era coletor de impostos, as pessoas não gostavam dele, não. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou. Depois, provavelmente ele impostava a voz, né? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda sou como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que eu possuo. Quer dizer, olha, Deus, olha como eu sou, entre aspas, rico de espírito. Eu sou perfeito, eu sou quase um supra-sumo, eu sou quase um semideus. Eu não erro, eu faço as coisas certas, eu dou os meus dízimos, eu não sou como aquelas outras pessoas, muito menos como esse publicano. Como esse aí, esse pecador aí, eu não sou como ele não, Senhor, eu tô num degrau mais alto. Por outro lado, aí a gente vai lá no versículo 13, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, quem era o aquele? Ele estava apontando para o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, gente, essa parábola, ela traz um entendimento muito claro dessa questão do ser pobre de espírito, né? Porque, como eu falei, não tem nada a ver com os recursos financeiros. E a gente vai olhando aqui o que esse
publicano falava: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele não apresentou os seus méritos, mas ele reconheceu a sua necessidade de misericórdia. Ele reconheceu que ele precisava da misericórdia. Ele reconheceu que ele precisava da graça de Deus, desse favor imerecido. Ser pobre de espírito, voltando, é isso. É esse reconhecimento que eu preciso de Deus. É esse reconhecimento que sem a graça dele não dá para viver. Que eu preciso da graça dele. Que se lembra lá, que ontem a gente falou sobre isso, né? Que Deus falou para Paulo: olha, a minha graça te basta, Senhor, é a minha graça que me basta, a tua graça que me basta, porque é ela que me sustenta, é ela que me dá forças, é ela que me impulsiona, é a tua graça, a tua bondade, o teu amor, é o teu Espírito Santo me sustentando. Eu não consigo. Queridos, isso é tão real, eu já falei isso outras vezes, que se não fossem as misericórdias de Deus terem se renovado sobre a nossa vida, eu falo isso constantemente, nem agora aqui nós não estaríamos, porque nós já teríamos entrado numa eternidade. Então, guarda isso. Ser pobre de espírito é ser dependente. Agora, uma outra coisa importante também que a gente não pode esquecer, que ser pobre de espírito não significa ter uma baixa autoestima. Ah, não, a gente precisa entender isso, que a gente não pode confundir humildade espiritual, que é esse reconhecimento que eu preciso de Deus, com pensar que eu não tenho valor. Porque são duas coisas completamente diferentes. E às vezes a gente pode achar: não, eu não valho nada, Senhor, eu não valho nada. E pensar, caminhar nesse entendimento, achando que está sendo humilde e que está passando para o Senhor: Senhor, olha, tudo errado. É o inimigo que quer que você pense que você não tem valor. Você tem valor sim, sabe por quê? Se você não tivesse, se você não fosse precioso para o Senhor, Deus não teria enviado o bem mais precioso que ele tinha, que era o seu próprio Filho. Deus amou o mundo, João 3,16, de tal maneira que fez o quê? Que deu o seu Filho único, que deu o seu Filho unigênito. Queridos, isso mostra o amor que Deus tem por você. Isso mostra o valor que ele via mesmo quando nós ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós, porque você e eu, assim, antes de tudo, somos criaturas de Deus, e ele olhou e viu que era muito bom. Mas sim, o pecado distorceu, mudou essa imagem, mas Cristo veio para restaurar isso. Então, sim, você tem valor, você é amado, você é importante para Deus. Nunca deixe nada, nem ninguém, nem o inimigo jogar essa mentira na sua mente. Mas aí, vamos lá, vamos caminhando, porque o tempo passa. Por que Jesus disse bem-aventurados? Lá no início, quem chegou depois, que eu falei desse bem-aventurados os pobres de espírito, macários, aquela felicidade verdadeira, que não está baseada nas circunstâncias ou nos sentimentos, mas está baseada de ser favorecido diante de Deus, nessas bênçãos de Deus que está sobre a sua vida, ou seja, é uma condição de uma verdadeira felicidade diante de Deus, né? Alguém, como eu disse, que desfruta da bênção de Deus. Então, peraí, Lilian, parece assim que é um paradoxo, né? Parece um paradoxo, porque como que alguém que reconhece a sua pobreza espiritual, reconhece que depende de Deus, pode ser bem-aventurado? É justamente por isso. Porque esse reconhecimento de que eu preciso de Deus é o caminho para você estar recebendo não só o Senhor, mas recebendo as bênçãos dele. Porque quando eu reconheço que eu preciso de um Salvador, que eu, nos meus próprios méritos, nas minhas próprias obras, eu nunca conseguiria cumprir a lei, se lembra da lei?
que tinha lá no Antigo Testamento, a lei era ruim? Não, a lei era boa, o problema era o pecado. Ninguém conseguia cumprir aquelas 613 leis diariamente, não dava. A gente precisava de um Salvador, a gente precisava de alguém que assumisse o nosso lugar, porque a lei, ela revelava, eu estou falando sobre graça na Avance, e a gente tem conversado sobre isso, ela era como um espelho, em que ela revelava o pecado, mas não podia tratar esse pecado. Então, o ser humano, precisava de um Salvador, nós precisávamos de Jesus. Então, a minha pobreza espiritual, eu reconheço essa necessidade. Então, é justamente isso, vai abrindo esse caminho, né, para receber dele. Porque quem acha que não precisa de Deus, não busca a sua graça, não busca, né, a sua ajuda. E é necessário que nós reconheçamos que nós precisamos dele, que precisamos de um Salvador, e para nos aproximarmos dele. Você lembra? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Que humildes são esses, gente? Os humildes de posses financeiras? Não, os pobres de espírito. Esses que reconhecem que eu dependo. E é tão interessante isso, porque quando fala que Deus resiste ao soberbo, não está falando que Deus não ame pessoas orgulhosas. Não, não tem a ver com amor. Mas tem a ver que não dá para ter ligação, não dá para ter comunhão com um coração orgulhoso. O próprio coração orgulhoso resiste à aproximação de Deus. Sabe por quê? Porque ele está dizendo nas entrelinhas: Deus, eu não preciso de você. Deixa comigo, eu me basto, eu resolvo, eu consigo. E a verdade é que #SQN, só que não. E continua para a gente fechar aqui, porque deles é o reino dos céus. E olha só a promessa. Jesus não fala, olha, não diz, olha, eles serão do reino. Não, ele fala, o reino deles já é o reino dos céus. Né? Ou seja, o reino de Deus, ele pertence a esses que se aproximam de Deus com humildade, reconhecendo a sua dependência dele. E aí, se lembra que outro dia a gente falou sobre o reino dos céus, o governo de Deus? O governo de Deus não é um governo físico, mas é justamente esse governo de direção, de que a vontade dele, a palavra dele é que está reinando, que está governando, né, de uma maneira muito simples, que está reinando, que está governando a minha vida. Então é isso, eu tô aqui vivendo, experimentando o que é o senhorio de Cristo na minha vida. Quando eu reconheço que eu preciso dele, eu começo a experimentar e reconhecer que eu preciso, eu começo a experimentar o senhorio dele na minha vida. E, gente, não há melhor forma de caminhar com Cristo, porque ele sabe como nos guiar, ele é o caminho. Ele mesmo disse isso, se ele é o caminho, ele é a direção a ser seguida. Então, creia nisso, tudo é pela graça dele, não há espaço para orgulho diante da graça de Deus. Então, para a gente fechar aqui, né, por causa do nosso horário, o que esse versículo, ele está, Mateus 5,3, ele está nos ensinando que o primeiro passo para nós vivermos o reino de Deus, ou seja, vivermos o governo dele na nossa vida, é reconhecer e humildemente que nós não somos suficientes em nós mesmos, mas que nós dependemos da graça de Deus. E é tão interessante, porque eu dei uma olhada aqui rapidamente no livro e vi que a gente vai dar uma caminhadinha aí por algumas das bem-aventuranças. E não é coincidência que a primeira seja justamente essa, o Senhor nos conclamando a nós sermos dependentes dele, a nós
reconhecermos que nós precisamos dele para a nossa necessidade, né, diante dele, para que a partir daí, reconhecendo isso, nós venhamos a ser cheios, nos enchermos dele, né, e abandonemos completamente a nossa autossuficiência. Amém? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Glória a Deus, gratidão, Paizinho, por esse amor. Ele é maravilhoso, né? Nosso Senhor é um Deus de amor e misericordioso. Nossa maior riqueza é reconhecer o amor do Pai por nós, seus filhos amados. A Valerinha botou, é sempre estar na dependência de Deus. Exatamente isso. Então, foi isso aí. Então, gente, é isso. Caminha nisso. A gente vai estar caminhando aqui nas bem-aventuranças, mas guarda isso. Não abra mão. Sabe, não ache nunca que você ou eu, nós somos alguma coisa, a última, como é que fala? A última bolacha do pacote. Não. Você, em Cristo, sim, você é um filho e uma filha muito amado, favorecido, abençoado, tendo paz, salvo, com direito à cura, redimido. Mas nós precisamos dele. A nossa dependência, a nossa suficiência está completamente nele. Então, meu convite a você, seja um pobre de espírito, mesmo que os seus bolsos ou as suas bolsas estejam recheados de dinheiro, seja pobre de espírito, reconhecendo que até mesmo os seus bolsos e a sua bolsa, para estarem daquele jeito, dependem completamente dele, porque ele é o provedor de todas as coisas. Amém? Senhor amado, muito obrigada pelo teu amor, Senhor. Que nós possamos reconhecer a cada dia que nós precisamos de ti, dependemos de ti. Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra qualquer raiz, Senhor, de vaidade, qualquer raiz de orgulho, Deus. Mas em nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito Santo possa plantar no nosso coração essa certeza e essa necessidade de reconhecimento, que verdadeiramente a gente reconheça no coração, não apenas da boca ou para falar para as pessoas ouvirem, mas que a gente reconheça e isso seja refletido na nossa vida, Senhor, que nós dependemos de ti, Senhor. E porque nós queremos, a verdade, Senhor, é que nós precisamos ser pobres de espírito, reconhecendo que só tu és Senhor sobre a nossa vida, para que tu governes completamente sobre a nossa vida. Mas esse governo de paz, de amor e da própria vontade do Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Abençoa o dia dos meus irmãos, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Amanhã a gente volta com mais uma bem-aventurança. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã.